Bíblias no livro do Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia, se você não tem, nós temos o texto na tela, você vai poder acompanhar, ou se você quiser, o que eu acho que é mais bacana ainda, você esticar um pouquinho e dar uma olhadinha com alguém que está próximo a você. Deixa eu pegar carona aí no seu texto. Obrigado, querida. Pegar carona aí no seu texto. Vamos lembrar quais são as igrejas, então? Fala aí vocês agora. Começa para mim, eu falo a primeira e vocês vão falando. A primeira delas é a igreja de Éfeso. A segunda hoje, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Vocês estão... não, deixa ele para, gente. Brincadeira, eu estou vendo, tem gente fazendo assim. Eu falei, mas... não vale não, pode tirar o mapa daí. Perdeu até a graça. Apocalipse capítulo de número 2, versículos de 8 a 11. Vamos ler juntos? Aí você, por favor, acompanha na sua versão ou ali na tela. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Todas as saudações têm algo importante relacionado à mensagem. Você vai entender daqui a pouquinho por que Jesus fala primeiro e último. Jesus está dizendo: eu sou o autor, eu sou o consumador, eu sou o doador, eu sou aquele que tira. Eu sou o primeiro, eu sou o último, que morreu e tornou a viver. Veja os contrastes entre vida e morte, entre nascimento e morte, entre primeiro e último. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração. Irmãos, nós estamos olhando para a mensagem do Apocalipse, mais especificamente, cartas enviadas a 7 igrejas, que o mapa está ali na tela para você agora poder colar e decorar quais são as igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas hoje localizadas no território turco, naquilo que nós conhecemos como sendo a Turquia. Uma carta enviada, e nós não estamos ensinando essas cartas com o objetivo da gente aprender coisas peculiares no sentido assim da interpretação, se ela é literal, se ela não é literal, não. Nós estamos olhando para essas cartas pensando o seguinte: o que o Espírito quer dizer à nossa igreja? Quais são as características destas igrejas que têm a ver conosco? Porque a nossa interpretação é que essas igrejas são representativas do universo cristão. Então toda igreja tem característica de algumas dessas igrejas. Se nós identificarmos, se nós conseguirmos pensar quais são essas características e confrontarmos com a nossa vida, com aquilo que nós entendemos do mundo cristão, o Espírito de Deus vai falar conosco. Eu dei um resumo para vocês a semana passada, que essas igrejas, 7 dessas igrejas, 2 dessas igrejas não receberam nenhuma condenação. Quais são elas? Essa que nós lemos hoje, Esmirna, e a outra é a de Filadélfia. 4 dessas igrejas receberam condenação e elogio. E uma dessas igrejas receberam só condenação de Jesus. Mas é interessante que tanto para que foi elogiada, como é o caso da de hoje, para que foi condenada, que é o caso da que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, para todas elas, algumas coisas são comuns nessa epístola, nessas cartas. Primeiro, Jesus diz: eu conheço a sua obra, eu conheço você, eu conheço a sua igreja. E isso, queridos, tem um peso assim, incrível para nós. Daqui a pouquinho nós vamos pensar sobre isso. A outra é dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Não é ouvir somente aqui, é ouvir aqui, mas de alguma forma isso encontrar espaço no nosso coração.
Porque parece que hoje no mundo cristão, nas igrejas, nas inúmeras pregações, tem pessoas que ouvem de um lado e saem do outro. Aliás, eu acho que a grande maioria dos chamados cristãos hoje, eles não é que eles não aprendem, parece que eles não aplicam o que eles aprenderam. Irmãos, nós temos deixa eu chamar, eu não sei se eu posso chamar assim, porque na época que eu estudava não era assim, talvez alguém me disse que depois foi subdividido, mas vou chamar a América, tirando os Estados Unidos e o Canadá, de um novo continente, por exemplo. Vamos pegar do México até a Argentina como sendo um continente, até a Patagônia como sendo um outro continente. Vocês sabiam que esse continente que eu vou chamar da América do Sul, por exemplo, embora sabendo que o México está aqui na América do Norte, nós temos a América Central, não estou ignorando os fatos geográficos. Vocês sabiam que esse é o continente mais evangelizado do mundo? Presta atenção no que eu vou te falar. O mais evangelizado do mundo. No entanto, é o mais violento do mundo. Ora, tem alguma coisa que não bate. Ora, se a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, como que pode o local geográfico mais evangelizado ser o lugar mais violento da face da terra? Você sabia que esse continente é o continente com a política mais corrupta da face da terra? Você sabia que esse continente é o continente com maior desigualdade, se nós isolarmos a África pela extensão territorial? É o continente com a pior distribuição de renda do mundo? Você sabia que esse continente tem a maior desigualdade social da face da terra? Irmãos, tem que ter algo errado. Porque se nós pregamos o Evangelho, se o lugar mais evangelizado está desse jeito, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas ouvem, mas não entendem. E os que entendem, não vivem. E da grande massa que ouve, muitos não ouvem o verdadeiro Evangelho, eles ouvem o que eles querem ouvir. Eles ouvem o que os fazem sentir bem, aquilo que mexe com eles e faz com que eles saiam de uma igreja todo empolgado, mas a empolgação dura apenas até o primeiro momento em que a vida se apresenta como ela é, e essas pessoas não têm base sólida para se estruturarem diante desses desafios da vida. O que está acontecendo? E é por isso que essas cartas são tão importantes. E cuidado para você não interpretá-las em forma denominacional, a dizer assim, olha, essa carta é por causa da igreja, tal igreja, também chamada aqui denominação. Não, quem é a igreja de Jesus? Nós, eu e você somos a igreja de Jesus. A cara que qualquer conjunto, a cara que qualquer ajuntamento coletivo aqui, a cara que qualquer instituição terá, não tem nada a ver com a placa que ela carrega, tem a ver comigo e tem a ver com você. Tem a ver com a postura que eu e você assumimos diante da vida. Tem a ver com os valores que nós defendemos. Para mim, uma das coisas mais infantis, abestalhadas e imaturas que uma pessoa diz, é quando ele diz assim, a igreja tal não é boa, boa é a igreja tal. Na verdade, o que você está dizendo é que naquele lugar talvez colocaram pessoas que entendem mais o Evangelho do que você, que naquele lugar colocaram pessoas que estão mais dispostas a abrir um pouquinho de mão de si mesmo, para aprenderem mais o Evangelho e viver mais o Evangelho. Sabe o que você está dizendo? É que naquele lugar tem comerciante que resolveu não trapacear, porque é cristão, embora a trapaça dê mais lucro. Sabe o que você está dizendo? É que naquele grupo tem homens e mulheres que, embora bonitos, charmosos, talentosos, atraentes, resolveram dizer não para um amor ou para um envolvimento extraconjugal por amor a Jesus. Sabe o que você está dizendo? É que naquele grupo um pai e uma mãe resolveram abrir mão de um pouco mais de dinheiro para poder ter tempo com o seu filho e criar neles memória. A igreja boa é a igreja que tem pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, que decidem viver de tal maneira. Essa é a igreja maravilhosa. A igreja boa é a igreja que o Evangelho é ensinado, puro e simples, que ele é ouvido de forma pura e simples, que ele é abraçado de forma pura e simples, e que ele é vivido por cada um de vocês de forma pura e simples.
Essa é a boa igreja. Então a carta não é uma carta denominacional, não é uma carta espalhada aí para denominações. É uma carta para mim. Eu leio essas cartas e eu penso, Manuel, o que é que você está fazendo que te faz parecer com uma igreja que se diz rica e é pobre? O que é que está te fazendo parecer com uma igreja que tem lá gente que é promíscua, que é perversa e você está de braços cruzados? O que é que te faz parecer com uma igreja que tem fama de mentirosa, porque as suas palavras não batem com a verdade? O que está te fazendo entender que você pode viver de uma forma que não tem nada a ver com o evangelho e se chamar pelo nome de Jesus? A carta podia muito bem carregar prezado Manuel, mas ela podia carregar prezado Antônio, prezada Carol, prezado Kleber, prezado Paulo, prezada Eni, prezado Darcy. É uma carta para nós, irmãos. Então, por favor, não olhe para essa carta achando que ela é uma carta para uma igreja, ela é uma carta para você, porque a hora que você mudar, e a hora que eu mudar, e a hora que a nossa congregação mudar, e a hora que a nossa interpretação for una, a hora que nós pensarmos coerentemente, Paulo disse assim: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Nós podemos diferenciar na cor que nós gostamos, nós podemos ter diferença na comida que nós mais apreciamos. Esses dias eu fui num churrasco e o pessoal tirou lá queijo para churrasco. Churrasco em Goiás é fogo no pasto e solta a boiada. Agora o cara traz queijo. E aí um me disse assim ainda: o senhor não sabe o que é um queijinho assado? Eu sei, é queijo assado. Agora churrasco é carne. Não, irmãos? Então, podemos diferenciar nisso, e nem todo mundo teve o privilégio de conhecer o que é aquele maravilhoso estado. Podemos diferenciar, irmãos, em qualquer coisa. Pensem concordemente no Senhor. Irmãos, nós somos parte de uma história. Nós não estamos aqui caídos de paraquedas num período da história onde nós somos os intérpretes da palavra de Deus. Não, irmãos. Nós temos uma história de homens e mulheres que o Espírito de Deus foi trabalhando através das gerações, foi inspirando corações, foi iluminando mentes. Nós não somos isolados, nós temos uma história do Evangelho. Pensar concordemente no Senhor é dizer o seguinte: o nosso papel como igreja é um só. Abrir as Escrituras Sagradas e ensiná-la às pessoas, da forma mais simples, da forma que as pessoas mais entendam, e convocar todos aqueles que ouvem a viver segundo essa palavra. Esse é o nosso papel. E sabe o que vai acontecer? Nós seremos uma excelente igreja, amém? Mas ela depende de quem? De mim? Sim, mas ela depende de quem também? Diga mais alto me ouvir, porque daqui da frente a acústica é difícil, sabe? Fala mais alto. Isso. Aí você tem que perguntar uma coisa para você. Quando Jesus, porque todas as cartas, diz primeiro que quando João ouviu a voz, ele se virou e viu um que falava com ele, que a voz era semelhante a de muitas águas, o seu cabelo era branco, brilhante, o seu rosto reluzente, os seus olhos eram como espadas que penetravam, os seus pés como que polidos no bronze mais fino. E João virou-se para ver quem falava com ele e viu um semelhante ao Filho do Homem que andava no meio dos candeeiros, os candeeiros sendo as igrejas. E ele tinha na sua mão direita, as 7 igrejas, sendo os 7 anjos da igreja. O que você precisa entender é que Jesus conhece. Agora, a minha pergunta para você é: quando Jesus te vê, o que é que ele vê? Quando Jesus te vê, o que é que ele vê? Eu não posso responder para você, eu posso responder por mim. Mas você pode responder se Jesus vê uma pessoa incoerente. Você pode responder se Jesus vê uma pessoa fiel. Você pode responder se Jesus vê uma pessoa promíscua. Se Jesus vê uma pessoa de mente limpa. Você pode responder. Uma coisa é, quando Jesus olha para você, o que é que ele vê? Porque, irmãos, o primeiro ensinamento meu para vocês nessa manhã é que o mais importante não é o que nós pensamos sobre a nossa igreja, mas é o que ele pensa. Uma coisa sou eu: coletar dados, ouvir informações, chegar a conclusões sobre qualquer um de vocês ou sobre o que é a nossa igreja, por exemplo. E daí instituir a ela o carimbo de bom, de ruim, de fiel, de infiel,
de generosa ou de avarenta. Uma coisa sou eu fazer isso, juntar essas coisas. Mas veja bem, lá em Isaías capítulo 11, versículo 3, diz assim que o Senhor não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Jesus sonda os corações, eu te conheço. E quando Ele te vê, o que é que Ele vê? Salmo de número 7, versículo 9, Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Quando Jesus te vê, o que é que Ele vê? Uma coisa é eu dizer que a Nova Vida é uma igreja evangelizadora, a outra é o que Jesus pensa sobre nós. E quando eu digo a Igreja Nova Vida, novamente, eu não estou falando da instituição. A New Life Church é uma instituição composta por homens e mulheres que, se nós sairmos daqui, irmãos, aquela placa lá na porta, embora de mármore, ela será coberta pelo mofo do tempo e ela perde a sua validade. A denominação que nós pertencemos, ela é secundária. Ou até mais ainda do que secundária. O que importa é como eu e você vivemos como cristãos. Então uma coisa é eu dizer, a igreja que eu pertenço é uma boa igreja, é uma igreja amorosa, é uma igreja que serve, é uma igreja preocupada com quem sofre, é uma igreja que ora, é um povo fervoroso, é um povo que canta com a alma, que ora com o coração, que grita com os lábios que só Jesus é o Senhor. Outra coisa é Deus que olha e diz, não é exatamente isso que eu penso. Quando Jesus te vê, o que é que Ele vê? O povo de Israel achava que era maravilhoso as festas que eles faziam, as celebrações que eles tinham, e Deus lá do céu olhando, dizendo assim, por favor, parem, as celebrações de vocês estão me causando náusea. Eu olho para as festas, para as luas novas, para as celebrações de vocês, e eu estou com náusea. Agora a náusea não era um aroma que subia literal e enjoava o estômago de Deus. Não, a náusea é porque a boca falava do que o coração estava cheio. Mas a boca falava uma coisa e o coração outra. Ou seja, aquele povo não tinha nada a ver com Deus. Tinha um distanciamento entre fala e entre vida. Você está entendendo, irmão? Diz amém para mim, só para mim saber que você está me entendendo. Tinha um distanciamento entre fala e vida. Tinha um distanciamento, como eu disse a semana passada, entre mente e coração. Alguns de nós, quanto mais conhece a palavra de Deus, mais cético ele fica, mais frio ele fica. O que Deus está nos chamando é o seguinte, irmãos, não importa o que eu penso dessa igreja, importa o que Jesus pensa sobre ela. E quando Ele me vê, o que é que Ele vê? Ele vê um homem desinteressado, Ele vê uma mulher descuidada, Ele vê alguém que é meramente um religioso, praticante de uma seita que se encontra uma vez por semana por alguma coisa. O que é que Ele vê? Alguém que tira dinheiro do bolso para pagar em doses mensais as bênçãos celestiais que ele precisa para a vida dele. O que é que ele vê? Um homem e uma mulher que entram num lugar e colocam uma máscara para viver durante 1h30 uma realidade que não é parte das outras 22h30 da vida deles. O que é que ele vê? Essa resposta, eu não posso dar ela para você, eu posso dar ela por mim. Mas uma coisa eu vou te dizer. Ele sabe o que é que ele vê em você. E eu espero que o Espírito de Deus nessa manhã te incomode o suficiente, olha para mim um pouquinho, todos vocês, o suficiente, quando você pensar, se o que você acha que ele pensa é diferente do que o que você pensa, você diga assim, opa, tem algo seriamente errado com essa equação. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Segundo ensinamento, eu coloquei assim para vocês, nem tudo que reluz é ouro. Olha para a parte B do versículo 9, por gentileza, e você vai entender um pouquinho o que eu estou dizendo. O versículo 9, a parte B dele, diz assim, primeiro diz, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aqui está uma prova da diferença do que nós pensamos de nós para o que Jesus pensa. A igreja se acha pobre, e Esmirna era uma igreja pobre. Esmirna ficava a 35 quilômetros de Éfeso, que era a maior igreja, a capital daquela província romana toda. Esmirna era uma cidade apenas pequena. No mês que vem, eu e um grupo dessa igreja vamos visitar as ruínas daquela igreja e pensar um pouquinho sobre isso lá. Era uma igreja realmente pobre,
Mas veja o contraste, não importa o que eu penso, importa o que Jesus pensa sobre mim. A igreja dizia, nós somos pobres. Jesus está dizendo, vocês são ricos. Tem uma outra igreja que dizia, nós somos ricos. Jesus está dizendo, vocês são pobres. Tem uma igreja que dizia o seguinte, estamos vestidos. E Jesus disse, vocês estão nus. Nós enxergamos, Jesus disse, vocês estão cegos. Não importa, irmãos, o que eu penso, importa o que ele pensa sobre a igreja que eu sou. Quando ele me vê, o que é que ele vê? E no versículo B, a parte B do versículo 9 diz assim, conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nem tudo que reluz é ouro. Daqueles que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, vamos tirar a máscara um pouquinho, já que nós chamamos essa série nossa de Tirando a Cortina. Toda igreja, essa não é diferente. Tem gente boa e tem gente má. Tem gente que despreza, tem gente generosa, tem gente avarenta. Tem gente que ajuda, tem gente que explora. Toda a igreja. Tem gente que quer ser puro, que luta para que cada momento da sua vida seja uma caminhada na luz. Tem gente que prefere andar nas trevas, escolhe, cautelosa e meticulosamente. Eu estou te dizendo isso para você, se tem alguma coisa para você desencanar aí, é hoje. Toda igreja tem gente que o aperto de mão não significa um aperto de mão. Toda igreja tem gente que o abraço tem segundas intenções, que o olhar é impuro. Toda igreja tem gente que o rosto não corresponde ao coração. Quando os meus filhos eram pequenininhos, e eu comecei isso com a Sara, e ela, quando ela era bem pequenininha, nós éramos uma comunidade pequena, e ela transformou a nossa comunidade em família. E para ela, todo mundo era as melhores pessoas do mundo. Um dia eu peguei a Sara, botei no colo e falei, filho, papai tem uma notícia para te dar. Nem todo mundo que está lá naquela igreja ama Jesus. Eu me lembro do rostinho dela até hoje. Nem todo mundo que passa a mão em você, filha, passa com o amor de um pai. Passa com o cuidado de um amigo. Toca você como se estivesse tocando uma preciosidade de alguém. Nem todo mundo, filha. Nem todo mundo que se aproximar de você é de Deus. Muitos são do diabo. Por quê? Porque naquela época tinha gente ruim? Não, irmãos, é porque toda igreja tem gente assim. Tem gente verdadeira, tem gente mentirosa. Toda igreja tem gente que fala bem e tem gente que fala mal. Toda igreja tem gente que doa e tem gente que só toma dos doadores. Toda igreja tem doador de sangue, toda igreja tem... Oxe, vocês estão fiéis nisso, vocês já estão PhDs nisso. Toda igreja tem gente fiel, tem gente covarde. Em todo ajuntamento, e na igreja de Esmirna, que não recebeu nenhuma condenação, embora ela tenha recebido, não advertências, mas palavras de cuidado. E uma delas é essa: eu conheço as pessoas que estão entre vocês, que dizem que são judeus, mas não são. Interessante essa colocação, por quê? Porque os judeus perseguiam os cristãos lá no início. Houve uma perseguição muito grande da comunidade judaica com as novas comunidades cristãs que se estabeleciam, por causa da não prática do judaísmo, a não prática da Torá, a não prática da circuncisão, a não prática de diversas coisas. Os judeus hostilizavam os cristãos, isso já era comum. Sinagoga é lugar de judeu. Presta bem atenção nas figuras de linguagem. Sinagoga, lugar de reunião dos judeus. Olha o que o Espírito diz: eu conheço aqueles que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ora, muito bem, vamos pensar, Satanás não tem sinagoga. O que está acontecendo aqui nesse texto? O que está acontecendo, irmãos, é que havia no meio daquela congregação pessoas que, embora reunidas ali, é como se elas formassem um outro agrupamento, um outro ajuntamento dentro daquilo que o Espírito colocou como se fosse uma sinagoga de Satanás. É porque sinagoga é coisa de Satanás? Não, lembra, primeiro que a sinagoga é o lugar de reunião dos judeus. Os judeus eram hostis aos cristãos. O Espírito está dizendo o seguinte: vocês têm dentro de vocês pessoas que são hostis, não a você como pessoa,
Mas, porque não interessa, irmãos, uma pessoa não gostar de mim ou de você, não é importante. Importante é quando essa pessoa começa a não gostar do Cristo que está em você. Do Cristo que governa essa comunidade. Por quê? Pior do que o inimigo é o que se passa por amigo. Pior do que o infiel é o que parece da turma, é ou não é? A Ana disse que, ela falou assim, de vez em quando eu aprendi isso já com você. Uma das pessoas que eu mais admirei na história, Nelson Mandela, eu procurei ler tudo que ele escreveu, discursos, frases que ele disse para os seus funcionários, enfim, assisti filmes, e um dia ele disse assim, keep your friends close, and your enemies even closer. Mantenha os seus amigos perto, e os seus inimigos mais perto ainda. Porque o que ele foi ensinar para um chefe de gabinete dele? Se você não consegue identificar as ações dos seus inimigos, como é que você vai preparar um plano de defesa? Quantos se casam achando que casaram com uma pessoa que ama, com alguém que cuida, com alguém que respeita, para entender que casou com um louco, com uma louca? Quantos levam para jantar alguém que divide a comunhão da mesa, a coisa mais preciosa que um de nós pode ter, para descobrir que colocou na mesa uma verdadeira víbora? Quantos de nós repartem momentos preciosos da intimidade, apenas para descobrir que a pessoa era o jornalista? Entendem o que eu quero dizer? Pior do que o inimigo é o que se parece por amigo. Agora, pior do que o ímpio é aquele que se passa por cristão. Porque o ímpio você já o tem, com sua forma de pensar, com a sua cosmovisão, com a sua formatação da vida, com os seus antagonismos, com as suas diferenças. Você já tem, você já sabe. Ele não é cristão, ele é ímpio, ele é uma pessoa cuja mentalidade difere da nossa. Então você releva, você entende, você contorna. Agora, pior, e é isso que o Espírito está dizendo, pior são aqueles que se passam por cristãos e são, na verdade, sinagoga de Satanás. Isso aqui é o pior. Conversando com alguém que eu tenho muita intimidade, carinho, e essa pessoa, juntamente comigo, mas a Ana, estava lembrando de uma pessoa que nós conhecemos, tivemos o conhecimento comum. E essa pessoa foi, você sabe o que é um con artist? Aquela pessoa que ludibria, que trapaceia, que faz coisas, e ele deu um tombo assim, homérico em várias pessoas, inclusive num amigo próximo nosso. E aí, no decorrer da conversa, a pessoa disse assim, mas ele era um cara tão charmoso. Não, e era mesmo, bonito. Na verdade, o cara era um cara bonito. Sabe aquele cara bonito? Aquilo. Charmoso, bonito, boa conversa. Quase que eu me apaixonei por ele. Não, mas vai, põe. Nós estamos falando, o cara era educado. Sabe aquela pessoa que sabe se comportar? É aquele. Aí alguém diz assim, como é que pode, né? E eu disse assim, só pode por causa disso. Se ele fosse mal educado, feio, agressivo, não fosse polido, não tivesse o trato, quem que ia dar proximidade para um cara desse? Por que ele veio para perto? Exatamente porque ele foi conquistando. Só que ele não era nada daquilo no coração. Ele sabia fazer bons gestos com a mão, mas ele também sabia usar bem um punhal. Ele sabia fazer um rosto bonito, mas o coração era feio. Então o que o Espírito está dizendo às igrejas é exatamente isso. É que no meio de qualquer igreja, irmãos, esta também, eu não estou mandando recado para ninguém, me entenda, é uma análise, nós estamos tentando ouvir o que o Espírito quer dizer para as igrejas, e nós somos uma delas. No meio de toda a igreja, tem gente que se passa por aquilo que não é. E o pior é que ao se passar por aquilo que não é, pode causar um estrago muito grande. Ao invés de você começar a estabelecer uma caça às bruxas, responda a seguinte pergunta: quando Jesus te vê, o que é que ele vê? Porque pode ser muito bem você, essa sinagoga de Satanás. Pode ser muito bem você.
Vamos caminhar para o nosso desfecho. Terceiro, qual que é o nosso maior desafio? Está no versículo de número 10. Vocês serão lançados, alguns de vocês, na prisão por 10 dias. Figura de linguagem, porque nós sabemos que aquela igreja realmente passou uma perseguição, mas ela não durou só 10 dias, ela durou muito mais. Geralmente as guerras, os confrontos, eles não duravam dias, eles duravam meses, anos. A igreja de Esmirna passou por muita coisa dessa. É uma figura de linguagem, é dizer o seguinte: vocês vão sofrer. Alguns de vocês serão lançados na prisão, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção. Não é assim, seja fiel daqui até o dia que você morrer. A maioria das pessoas que eu conheço interpretam esse texto dessa maneira. Ser fiel até a morte é o seguinte: você está com 15 anos de idade, ser fiel até você morrer, quando você estiver lá com 90, 95. Não. O que o texto está dizendo é o seguinte: ser fiel até o ponto da morte. Ser fiel até que isto requeira de você a própria vida. Ser fiel ainda que você tenha que morrer. Para os nossos irmãos, significaram literalmente isso: não negar a fé, se posicionarem, dizerem eu sou de Cristo, eu sou dessa comunidade, e por causa disso eles morreram, porque lhes era dado uma alternativa: nega a sua fé e você viverá. E eles cantavam, era como se estivesse dizendo: pode executar. Hoje você tira o corpo, o Senhor recebe o Espírito. Hoje você tira tempo determinado de vida, eu começo a vida eterna. Hoje você fecha uma porta aqui, o Senhor abre outra acolá. Não é você fiel daqui até o dia de eu morrer, ainda que eu demore muitos anos. Não, ser fiel ainda que isso te custe a vida. Agora, quando Jesus te vê, o que é que ele vê? Aqueles irmãos significava isso. Para nós hoje temos liberdade religiosa? Ninguém aqui vai morrer pelo Evangelho. Mas será que não há outro tipo de morte? Ser fiel até a morte, quando um amigo seu se levanta, sendo exatamente a proposta contrária ao Evangelho, e você diz não. Qual é a morte? Você vai perder o amigo. Não é assim. Você está errado. Ser fiel até a morte, quando os círculos, as conversas, os diálogos, os grupos, as reuniões se tornarem sinagoga de Satanás, você levanta e diz assim: não é assim. A igreja de Jesus não se comporta dessa maneira. Nós não aproveitamos a ausência de alguém para matá-lo. Nós não aproveitamos o distanciamento de ninguém para denegrir a sua imagem. Nós não aproveitamos a ausência de alguém para fazer dele um carrasco. Não é assim. Vocês estão pecando contra Deus e contra os irmãos. Isso significa morte, porque você vai ser antagonizado. Festas vão começar a surgir e você não vai ser convidado. Sabe o que significa morrer? É quando o comportamento das pessoas começam a ser confrontados pelo seu comportamento. Ser fiel até a morte. Sabe qual é a característica dada para a igreja de Esmirna, irmãos? Fidelidade e coragem. Ser fiel até a morte. Fidelidade e coragem. Porque tem uma coisa: para ser fiel é necessário ter coragem. E você tem coragem? Ou você é um covarde? Ou você se aquieta diante do mal que está sendo gerado dentro da comunidade de irmãos, sobre o pressuposto que você não tem nada com isso, de que não é meu problema, de que cada um tem uma interpretação, de que cada um vê a pessoa e gosta de quem quer gostar. Irmãos, quando Jesus te vê, o que é que ele vê? Para essa igreja ele disse o seguinte: olha, vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos, vocês têm um galardão aqui comigo que vocês não têm ideia. Vocês pensam menos de vocês do que o que eu penso. Que coisa maravilhosa, porque a maioria de nós pensa mais de nós mesmos do que o que o Senhor pensa. Mas ele diz o seguinte: olha, tem gente aí dentro. E novamente, irmãos, isso não dá a você o direito, nem a mim, de sairmos estipulando tribunais aí para queimar bruxas, né? Vocês têm aí entre vocês pessoas que se dizem judeus e não são. Gente que se diz cristão e não é. Não é. E não é porque eu não acho, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque não veste a mesma roupa que eu visto, não tem o mesmo corte de cabelo, não gosta dos mesmos lugares que eu frequento e nem gosta de, sei lá, jogar dominó. Não é por causa disso, não. Não é cristão porque a formatação da vida é oposta
ao que o cristianismo ensina. Sabe por que nós temos tanto mal na comunidade cristã? Porque nós temos um bando de covardes, de irmãos que preferem uma reunião para a gente discutir os assuntos teológicos mais profundos que eles nunca vão usar. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim: tem que mudar um pouquinho para não acertar aí na pessoa. Pastor, você podia um dia fazer um estudo aqui para nós na igreja? Eu falei, claro, que estudo, querido? Você podia fazer um estudo de apologética entre a posição de Paulo e João com relação às obras. Bacana. Aí, se eu tivesse um seminário, aí eu falei para ele assim: mas irmão, você não faz nada aqui. O que adianta eu te ensinar qual que é a posição de Paulo ou de João com relação às boas obras, se isso não te toca? Você quer saber para quê? Para acumular, para levantar a mão, para fazer perguntas, para ter cara de intelectual e profundidade argumentativa? Isso não tem nada a ver com a sua vida. O que nós vamos fazer aqui, irmãos? Discutir o sexo dos anjos? O que nós vamos fazer aqui? Não, irmãos. Nós estamos aqui para aprender a palavra que transforma e nos transforma em pessoas parecidas com Jesus de Nazaré. Um homem que influenciou muito a América Latina, Juan Carlos Ortiz, começou uma série de sermões na sua igreja e ele pregou o primeiro domingo num texto: irmãos, amai-vos uns aos outros. No segundo domingo era a segunda mensagem da série, o sermão foi o mesmo: irmãos, amai-vos uns aos outros. Terceiro domingo, era para ter a terceira mensagem da série, como eu estou fazendo aqui. E ele chegou e pregou: irmãos, amai-vos uns aos outros. O quarto, a mesma coisa. Aí um diácono lá da igreja, que mais devia ser um diabolos, aí chegou para ele e falou: pastor, porque ele já estava mais velho, falou: pastor, você está bem? Está bem. O senhor anunciou uma série de mensagens, pastor. Tem 4 domingos que o senhor está pregando o mesmo sermão, será que o senhor esqueceu? Ele falou: não esqueci não. O dia que você praticar o primeiro, eu passo para o segundo. Toma, distraído. O dia que você praticar o primeiro, eu passo para o segundo. Irmãos, quando Jesus te vê, o que ele vê? Essa comunidade, ela pode ser repleta de gente covarde, que não se posiciona para não perder um amigo com quem ele almoça, para não ter indisposição de não ser mais convidado para as festinhas que se realizam, para não ser mais a pessoa mais convidada para os aniversários, para as celebrações, para o casamento. Enquanto Jesus está dizendo o seguinte: sabe o quê? Eu queria gente que tivesse coragem de dizer: precisamos conversar sobre isso. Eu preciso te dizer que essa não é a forma de você tratar sua mulher, que essa não é a forma de você tratar seu marido. Eu preciso te dizer que seus filhos estão perdendo o único momento da vida que eles precisam de pai e mãe. Eu queria te dizer que dinheiro é muito bacana, mas não pode substituir a sua fidelidade a Deus, o seu amor à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao tempo com você mesmo. Eu preciso te dizer que essa forma que você se veste está totalmente errada, que essa forma que você conversa é podre, que ficar perto de você é como se eu estivesse perto do capeta. Está entendendo, ou eu acho que eu estou faltando adjetivos aqui para vocês? Eu preciso ter coragem de dizer: irmã, você fala de uma fé histórica, mas o que eu vejo em você é outra coisa completamente diferente. Tudo que você conta, o verbo é conjugado no passado: eu fui, eu fiz, eu celebrei. Mas cadê a pessoa de hoje? Irmãos, o dia que a igreja de Jesus tiver a coragem da igreja de Esmirna, nós teremos uma nova igreja, saudável igreja, boa igreja. Aí sabe o que faz? Junta todos aqueles que nunca mais vão ser convidados para café nenhum e toma café juntos. Porque vai fazer um bando grande, né? Mas o que nós queremos ser? Uma igreja fiel ou uma igreja covarde? Porque muita gente acha que o oposto de fidelidade é infidelidade. Como eu disse que do amor não é o ódio, do amor é o desprezo. Isso é a minha interpretação. O oposto para mim de fidelidade não é infidelidade. Deixa eu me usar como exemplo. Se eu não sou fiel a Ana, não quer dizer que eu tenho que ser necessariamente infiel. No caso, ter uma outra mulher.
Não. Sabe o que é o oposto de fidelidade? É covardia. É o fato de eu ter coragem de conviver debaixo do mesmo teto com uma mulher que eu não dou a ela afeto, carinho, respeito, amor, companheirismo, que ela não se sinta segura na minha presença e que ela não se sinta segura da minha vida comprometida com ela. Irmãos, abre os seus olhos, o oposto de fidelidade não é infidelidade, é covardia. O oposto de fidelidade não é infidelidade quando você não dá os seus dízimos, as suas ofertas, não. É covardia sua de não querer se envolver num processo que pode fazer bem para além de você, que não tem nada a ver com você. Sabe o que é covardia? É o marido que desiste, é a mulher que sai porta fora, é o casal que trai, não o corpo, é o que trai todo o conjunto que indica união. Não é trair o corpo. Nós criamos uma ideia de que traição é o seguinte: eu vou para a cama com a outra mulher, você vai para a cama com outro homem, o outro vai para a cama com alguém. Não, não é isso. Não é trair o ato físico, embora isso seja gravíssimo. E por favor, os doidos, não vão dizer que eu não estou dizendo que não é isso. Porque tem dia que eu falo coisa que a Ana fala assim para mim: a sua cabeça está clara, não está na dos outros. Então deixa eu falar, você não pode trair. Mas não é isso. Às vezes você nunca dormiu com alguém diferente, mas você é um infiel, porque você é covarde com os votos que você assumiu para com seu marido, com a sua mulher. Você é covarde com os votos da paternidade. Você é covarde com os votos da amizade. Você é covarde. Você não é só infiel, porque você não foi lá. Você conhece alguém que fala assim: estavam falando mal, mas eu não falei nada. Você conhece alguém assim? Não. Precisar de lista nós temos para te dar. Eu não falei. Você é um covarde. Porque não é infiel o que falou, é covarde quem não defendeu. É covarde quem não se levanta e diz: isso aqui não é evangelho, irmãos. Porque você não está defendendo pessoas, você está defendendo uma postura em Cristo Jesus. Amigo que vira as costas, a congregação que não se posiciona, vai levando: é assim mesmo. O senhor não acabou de falar que toda igreja tem isso? Então, toda igreja tem isso é uma coisa, toda igreja permitir que isso continue é outra completamente diferente, porque Jesus diz: eu conheço as suas obras. Quando Jesus te vê, irmão, o que é que ele vê? Então, o nosso chamado, como foi aqui para a igreja de Esmirna, é para nós sermos fiéis. E ser fiel significa ter coragem. Quando Jesus te vê, o que ele vê? Que tipo de pessoa você é? Esmirna era famosa pelo atletismo. Tinham jogos lá, muito conhecidos na época e procurados, e todos da cidade sabiam o que significava subir naquele pódio e ganhar aquela coroa, que era feito naquela época com ramos, tecido com ramos e colocado na cabeça daquele que era vitorioso. Todos sabiam. E é por isso que a mensagem direcionada a Esmirna é: ser fiel até a morte, e você vai ganhar a coroa da vida. Nós não vamos precisar morrer pelo evangelho fisicamente, mas eu te afirmo com certeza absoluta: quem aqui nunca tiver morrido pelo evangelho é porque nunca foi fiel, porque não tem condição. Eu tenho ao meu redor pessoas que eu já tive que dizer: está errado. Gente que saiu dessa igreja, gente que me traiu, gente que me abandonou, gente que ainda vai me abandonar. O que eu peço a Deus todos os dias é que esses abandonos, esses distanciamentos, não sejam por erros meus no sentido da minha procedência, no sentido da minha vida. Mas, irmãos, o que é que Jesus te vê quando Ele te vê? Nós vamos descobrir o dia que nós chegarmos diante dEle. E eu quero que Jesus diga: Manuel, você foi fiel. Ser fiel até a morte. Você vai receber uma coroa da vida. Olha o contraste: morte
e vida. Vamos orar por isso? Você entendeu a mensagem, querido? Fez sentido para você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Talvez você ligou a internet o primeiro dia no culto dessa igreja aqui. Jesus quer falar com você. Talvez você veio nos visitar pela primeira vez. Jesus quer falar com você. Talvez você é dessa igreja desde que nós a começamos. Você chegou aqui depois, não importa quanto tempo. Talvez o estilo de vida que você está vivendo, irmãos. Talvez uma forma de pensar, uma prática. Sabe, eu fico triste quando eu vejo pessoas caluniarem igrejas por causa de dízimos e ofertas perto de um cristão. E eu não sou naivo de imaginar que essa pessoa não está certa. Muitos estão certos. Tem gente que rouba, tem igreja que é desonesta. Mas eu não acredito que você que está numa igreja honesta, seja nessa ou em qualquer outra, essa não é a única honesta, pode ouvir alguém falar e ficar calado. Isso é uma covardia. Você vê alguém adulterando e você fica calado para não entristecer uma pessoa que você acha que te favorece. A gente não fala sobre isso, mas eu queria que você pensasse. A gente não fala vender a alma para o diabo, mas muitos de nós vendem a nossa fé por um copo de café. Eu não vou falar isso para aquela pessoa, porque ela é a pessoa com quem eu tomo café uma vez por semana e depois disso nunca mais vamos tomar café. Você está vendendo sua alma por um jantar, por um lugar para você ir no final de semana, por uma piscina para você tomar banho no verão, por um churrasco de queijo. Né? Irmãos, Deus quer da gente fidelidade. E para ser fiel é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Você virar para uma pessoa que está tentando te seduzir e dizer não. Não é porque meu corpo não pede, não é porque você não é atraente ou atraente, não é porque eu não pudesse até pensar nisso, é porque eu sou fiel. E eu não quero ser covarde. É só isso. Não é porque o dinheiro te seduz e você não tem o menor interesse nele. Não, você tem. Mas você não quer ser covarde. Ser fiel tem preço. E tem um preço que às vezes pode ser um pouquinho alto para a gente. Por isso que o texto diz ser fiel até a morte. Olha, ser fiel, a coisa vai apertar um pouquinho, continue fiel. Vai apertar mais, continue fiel. E vai chegar à beira da morte, continue fiel. Porque você vai receber a coroa da vida. Você vai receber a coroa daquilo que é a única coisa que importa. É Deus dizer assim para vocês. Irmãos, olha, eu tinha pensado em falar isso para vocês e me esqueci. Deus trouxe na minha mente agora. Esse mês de setembro, daqui 2 domingos, nós vamos ter uma manifestação aqui na igreja contra suicídio, depressão. Nós vamos ter o domingo amarelo, assim como nós tivemos o domingo azul, domingo rosa, nós vamos ter o domingo amarelo. 9 anos atrás, o programa Pare e Pensa estava começando a formatação que ele tem hoje, eu e o Franklin trabalhando juntos. E eu falei sobre suicídio, causado por depressão, por dependência química, ou até mesmo pelas marcas da vida, no programa de rádio. Vocês não têm ideia do que eu fui chamado. Pastor que ocupou o programa poucas horas depois para dizer que isso é porque eu era sorveteriano, fazendo uma coisa hilárica à igreja presbiteriana, como se nós fôssemos frios, né? Pastor que disse que é porque eu não cria na cura de Deus. Pastor que disse que é porque eu não cria nos dons do Espírito. Pastor que disse que as pessoas deviam se suicidar só aqui nessa igreja mesmo. Vocês não têm ideia do que eu fui chamado. Um pastor de uma igreja aqui perto pegou um daqueles negócios que vem quando você compra um remédio na farmácia, não vem aquela informação sobre o medicamento. Ele pegou um remédio daquele sobre depressão e pregou com um pacote na mão e falando assim aqui: quem toma isso aqui é do diabo. É porque tem pastor que também é do diabo dizendo que isso aqui pode curar alguém. Irmãos, é preciso ter coragem para dizer aquilo que você sabe que é o Evangelho. Ninguém precisa botar uma corda ao redor do pescoço, irmãos.
Deus não quer isso, é verdade. Mas tem gente que não vê outra alternativa. E tem gente que não consegue sequer pensar que pode ter uma outra alternativa. O que nós vamos fazer? Ficar calados para não ser xingados por outras pessoas que vivem não sei aonde? E que alguns deles que me xingaram, depois eu cuidei deles. Porque eles não tinham mais ninguém para conversar. Porque se ele foi publicamente e condenou tudo que eu tinha falado, para quem que ele vai falar que eu estou pensando em tirar minha vida? Para o único cara que teve coragem de falar que gente de Deus pensa em tirar a vida. Não é o que Deus quer para mim e nem para vocês. Mas se eu pedisse, levanta a mão nessa igreja, irmão. Uma mãe que já está dirigindo e pensou assim: se eu pudesse eu batia esse carro naquele poste. Um homem que já pensou o seguinte: eu não quero viver mais. Se nós tivéssemos coragem aqui, e eu não quero expor ninguém, muitas mãos se levantariam. Nós somos covardes, irmãos, se nós não dissermos o que está acontecendo. E que nós precisamos nos posicionar e prover vida. E dizer para essas pessoas: vocês não estão sozinhos, conte com a gente. Nós queremos amar, nós queremos orar, nós queremos estender a mão, nós queremos providenciar qualquer coisa, inclusive um remédio se for preciso, para que você não faça isso. Agora, dá ibope? Não. Agora, o que você vai querer ser? Fiel ou covarde? Quando Jesus te vê, o que é que Ele vê? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Senhor, é isso aqui que nós temos. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Mas guardamos também porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, a igreja em Framingham, chamada New Life Church, que sou eu e os meus irmãos aqui, lemos uma carta que foi enviada para nós, cuja pergunta maior era: Manuel, quando Jesus te vê, o que é que Ele vê? Senhor, a minha oração é que o Senhor nos dê coragem para ser fiel. Coragem aqui na New Life para ser fiel. E que o teu Espírito, que falou a cada um de nós de maneira diferente, em área bem distinta uma da outra, na particularidade do momento em que nós vivemos, Senhor, possa agora vir e derramar graça e favor e bênção sobre cada um de nós aqui, e transformar-nos, Senhor, para que aqui nesse lugar levante uma comunidade fiel, Senhor, fiel a Ti e fiel a tudo mais que representa o reino de Deus na terra. Obrigado por cada pessoa, obrigado pela celebração da ceia, obrigado por nos lembrar que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Senhor, nesse mês de setembro, quantas pessoas, Senhor, estão olhando para frente com os olhos, mas a vida já está olhando para baixo. Quantas pessoas, Senhor, o coração aperta de uma maneira que eles têm vontade de gritar. Quantas pessoas, Senhor, olham para o teto da sua casa como se tivessem com o olhar perdido no espaço. Quantas pessoas imaginam maneiras de acabar com essa dor. Quantas pessoas gostariam que essa dor acabasse. Senhor, ajuda-nos a New Life a ser fiéis e ter coragem de dizer para essas pessoas: vocês têm abrigo aqui, vocês têm amparo, vocês têm ombro para chorar, você não é manhoso, você não é fingido, isso não é frescura. Nós queremos te amar, porque Jesus te ama e quer que você viva. Senhor, ajuda essas pessoas. Eu oro por isso agora nessa manhã, vou orar todos os domingos. Ajuda essas pessoas, Senhor, que a primeira coisa que sai dos olhos numa manhã é uma lágrima. Não é um sorriso nos lábios, é uma lágrima.
Ajuda as pessoas, Senhor, que parece que para tirarem o pé da cama e botar no chão e se levantar, é como se estivessem levantando uma tonelada de peso, Senhor. Ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos ser mãos para essas pessoas, mas faz aquilo que nós não conseguimos fazer, ó Deus, em nome de Jesus. Põe alguém no caminho, Senhor, ajuda de uma maneira ou de outra. Esclarece as mentes que ainda teimam em achar que isso não é uma enfermidade, como é qualquer outra do corpo que nós carregamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, de não ter salvado muita gente que não precisava, ó Deus, ter ido embora tão prematuramente, porque nós fomos covardes e não quisemos falar sobre isso. Obrigado por essa comunidade de irmãos. Mais uma vez, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, Senhor. Amém.